O Eiras Digital recebe hoje a doutora Isabel Meireles. É uma figura conhecida do Concelho de Oeiras, já foi candidata à Câmara Municipal e é também uma das maiores especialistas em Direito Europeu. É com enorme prazer que a entrevisto. É com entrevistas de interesse público que o Eiras Digital se torna mais próximo de si. Doutora Isabel Meireles, antes de mais agradecer a sua presença no Eiras Digital e a cortesia que nos faz. Para mim é um grande prazer entrevistá-la, tendo em conta que também já colaborei consigo. Gostava de saber a sua percepção, antes de mais, sobre a situação política nacional, que é uma situação complexa e que todos os dias as decisões do Governo da República afetam, em termos financeiros, mais portugueses, principalmente os mais desfavorecidos. Por exemplo, com os últimos diplomas aprovados sobre a SES para os idosos, que vai ser quinta-feira, portanto esta semana, mais uma taxa para os idosos de solidariedade. Qual é que é a sua percepção sobre a situação atual económica do país? Bom, a situação atual é grave, embora tenha sido muito mais. Nós estamos decididamente a pagar muito pelos erros do passado, sobretudo daqueles que foram cometidos na governação de José Sócrates, mas não significa que eu esteja de acordo com todas as medidas que têm sido tomadas por este Governo e, designadamente, não estou de acordo minimamente com aquelas que afetam a população, o segmento da população mais frágil, que são justamente os reformados. Acho que se poderia ter feito, ainda se está a tempo, de fazer uma reforma do Estado, emagrecer de facto os organismos públicos que estão obesos, cortar no lado da despesa e, sobretudo, suportar aquelas pessoas que, no ocaso da vida, provavelmente já não têm meios para obter outros rendimentos. Acho que seria possível, de facto, adotar medidas, designadamente uma contribuição especial sobre as transações bancárias, por hipótese, que desse ao Governo e ao Estado e ao Governo da República meios para proteger, de facto, as pessoas mais carentes, porque esta política, apesar de ser liberal, não é um liberalismo selvagem e eu acho que as pessoas, apesar de tudo, devem estar em primeiro lugar. Considera que tão falada reforma do Estado e administrativa não foi feita a fundo, de modo a que não se tivesse que ir aos mais desfavorecidos e no fundo, há aquilo que é a taxação por impostos aos mais desfavorecidos? Sim, e que é a forma mais fácil, no fundo, criar impostos ou aumentar os impostos, sobretudo sobre os mais frágeis, são medidas relativamente fáceis, mas não são exatamente as mais corretas. Há muito desperdício na máquina do Estado, há muitos organismos com funções duplicadas e acho que era por aí que se deveria ter começado. É evidente que já se tentou emagrecer esta máquina do Estado que tem que ser alimentada, mas não o suficiente. Não o suficiente porque ainda há muitos institutos públicos, muitos organismos públicos. Há também contratos que foram feitos no passado que são absolutamente ruinosos e que presumo que este Governo tenha algum receio de os denunciar, porque obviamente depois os visados demandariam o Estado português em tribunal e poderiam ter ganho de causa, o que implicaria indemnizações fabulosas. Por outro lado, as parcerias público-privadas, eu acho que deveria nacionalizar essas parcerias que, no fundo, põem todos os encargos do lado do Estado e que dão aos particulares apenas benefícios. Portanto, temos imensos contratos que são feitos, por exemplo, com rendas enormes por períodos de 30, 40, 50 anos, que hipotecam as gerações futuras e que deveriam ser, pura e simplesmente, denunciados. Mas, obviamente, que isso mexe com interesses muito instalados e para isso é preciso ter força e coragem política. Sendo a doutora Isabel Meireles uma figura reputada, conhecida também pelo direito europeu e por ser uma especialista no direito europeu, como é que olha para a situação de crise sistémica
e também ao nível europeu, e como é que olha também para a liderança do Dr. Durão Barroso neste âmbito? Durão Barroso teve talvez a tarefa mais difícil de qualquer presidente da Comissão Europeia, porque apanhou a maior crise também de sempre da União Europeia desde a sua fundação. E presumo que, enfim, naquilo que eu tenho acompanhado, e que é bastante, que ele conseguiu fazer um equilíbrio de forças entre os interesses da União Europeia, das regiões mais fragilizadas, e o interesse de alguns Estados tão poderosos como a Alemanha, que não, infelizmente, a França, que tem vindo a declinar, sobretudo sobre a liderança de François Hollande, que já teve, como sabemos, de fazer uma reforma e mudar designadamente também o seu primeiro-ministro para alguém mais à direita do PS, para contentar os eleitores, ou pelo menos para que eles não fiquem tão descontentes. Portanto, uma Europa que está fragmentada, que tem problemas políticos enormes dentro do seu próprio território, designadamente a ascensão preocupante dos partidos de extrema-direita nos respectivos países, a começar também pela Frente Nacional de Marine Le Pen, e também no exterior. Digamos que temos, a União Europeia tem problemas gravíssimos, designadamente nas suas relações com a Rússia, agora com a questão da Crimeia, tem a questão também das sanções, tem os BRICS, que são concorrentes fortíssimos e que ameaçam o mercado europeu, que está a declinar. A minha única esperança é que esta parceria transatlântica que se está a negociar com os Estados Unidos e que prevê um aumento enorme dos rendimentos das pessoas na União Europeia possa ser ainda concretizada este ano, porque de facto 2 blocos juntos seria algo que poderia corresponder a um segundo plano Marshall. Sendo conhecedora do direito europeu, que reformas é que considera essenciais fazerem-se ao nível do direito e da estrutura de governação da União Europeia para que ela funcionasse melhor? São reformas difíceis de fazer, sobretudo neste momento de grande descontentamento dos cidadãos dos 28 Estados-membros. São reformas que têm a ver com uma federação, conseguir uma federação europeia, que, obviamente, se temos estas crises é porque o edifício, nomeadamente da União Económica e Monetária, não foi completado. Não foi completada a nível de uma união bancária, que agora vai ser concretizada, não foi completada a nível de mecanismos financeiros de solidariedade, quiçá de mutualização da dívida, para que os países mais frágeis não fossem um laboratório, como estão a ser, sobretudo os países da periferia, Portugal incluído, um laboratório de ideias que vamos ver se serão concretizáveis na prática, porque também vamos dizer que muitas reformas foram passíveis de serem feitas em Portugal, não por iniciativa do próprio governo, mas porque lhes foram impostas de fora, no caso pela Troika. E aí conseguimos reformas muito importantes no domínio da justiça, no domínio do arrendamento, no domínio do processo para celeridade, do processual dos tribunais. Portanto, temos reformas muito importantes, privatizações que só foram passíveis de serem feitas porque elas nos foram impostas do exterior. Agora, a imposição também do exterior não foi só benéfica, também esta austeridade extrema que atingiu os mais frágeis tem que ser repensada, mas tem que ser repensada ao nível da União Europeia e não apenas dos Estados-membros. Um dos problemas mais dramáticos ao nível social é só lá a União Europeia, é exatamente a situação de desemprego que afeta milhares de jovens em toda a União Europeia. Como é que olha para esta situação económica que dá tantos lucros num setor, principalmente ao setor bancário, mas que produz tão poucos resultados em termos de emprego ao nível efetivo para os jovens? Aliás, é um dos grandes flagelos da construção europeia, é justamente este nível de desemprego, e se calhar vai ser com certeza um dos temas mais falados ao nível das eleições para o Parlamento Europeu. Este desemprego sistémico, sobretudo dos mais jovens,
pode implicar uma geração perdida, pode implicar que as elites, que são absolutamente essenciais, não sejam tão sólidas como deveriam ser, porque, obviamente, que é a juventude que vai continuar o nosso trabalho e precisam de ser bem formados, bem instruídos, mas isso só é possível se tiverem experiência laboral, experiência profissional e, obviamente, isso só é possível se houver emprego. Portanto, os mecanismos de criação de emprego ao nível dos Estados e ao nível da União Europeia são absolutamente essenciais, mas obviamente que isso só é possível se houver crescimento. O Estado de Direito é um pilar fundamental da democracia portuguesa e de qualquer democracia. Como é que olha para a crescente descredibilização do sistema de justiça, para estes processos de uma dimensão imensa, que dia após dia afetam a credibilidade dos tribunais, dos juízes, da justiça em geral? Sim, e de facto isso é também uma preocupação que eu tenho. Eu devo confessar que sou adepta do sistema anglo-saxónico, que não é de todo o nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico é o sistema continental, garantista, em que o processo está cheio, se quiser, de armadilhas e de truques, ainda possíveis, apesar da grande reforma dos códigos de processo, enquanto que, por exemplo, no sistema anglo-saxónico, quer britânico, quer americano, o processo é sobretudo oralizado, é sobretudo baseado na prova, tem prazos muito curtos e muito céleres. Veja o que é que aconteceu em mega processos em que as pessoas em menos de 6 meses foram julgadas, que foram ou não condenadas. Portanto, a celeridade processual aqui na Europa e em Portugal reside no facto de nós estarmos ainda ancorados num sistema que eu diria que é inquilosado e ultrapassado e que fundamentalmente é escrito, garantista e por isso leva extraordinariamente um tempo enorme, enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos tem juízes de turno. Uma pessoa é apanhada a conduzir com álcool no sangue, imediatamente é agarrada e é apresentada ao juiz e no momento imediatamente julgada. Não espera que passe não sei quanto tempo, 1, 2 dias, uma semana, para arranjar testemunhas, para forjar provas. Portanto, digamos que a celeridade do sistema... Que a própria estrutura do nosso sistema e o perfil do nosso sistema é o próprio obstáculo ao sistema. É, e sobretudo também os operadores da justiça. Por exemplo, eu considero que os advogados falam demais e que escrevem demais. Não é crível que aconteça que advogados estão vários dias a alegar num processo. Isso, por exemplo, junto do Tribunal de Justiça da União Europeia não é possível. As alegações no processo mesmo mais complexo não podem ultrapassar meia hora, porque, de facto, já está tudo decidido até lá. E, portanto, se houvesse mecanismos que pudessem obviar esta maneira prolixa que nós temos de entender e de executar a justiça e que fôssemos mais básicos e mais, digamos, minimalistas, sem prejuízo, enfim, dos direitos de defesa de cada um, eu presumo que as questões seriam muito mais céleres, mas há de reparar também que é difícil pôr um advogado, quiçá um juiz, a falar pouco. Num mega processo como todos aqueles que nós conhecemos, veja se é possível um advogado de defesa, por exemplo, conseguir alegar em meia hora. Considera que todas estas artimanhas que o sistema permite são um obstáculo também ao se fazer a justiça efetiva? Ouça, um advogado lança mão daquilo que a lei lhe permite e, portanto, se a lei lhe permite adiar, requerer, obstaculizar, apresentar não sei quantas testemunhas, que agora já não é possível, obviamente que o advogado tem o direito e se calhar o dever de defender o melhor que pode o seu cliente. Portanto, o problema não está no advogado, o problema está na legislação que lhe permite esse tipo, como dizem muito bem, de artimanhas, de veleidades que de outro modo não deveriam ser possíveis. E considera que são essas mesmas situações que também estão na base dos processos serem tão demorados? Portanto, claro, toda essa dinâmica entre os recursos, essas artimanhas que também já citou,
são as causas também para os processos serem demorados e não a incompetência, como se calhar a população acha, dos juízes em julgarem os processos? Os juízes, obviamente, julgam com base naquilo que as partes e os advogados das partes lhes apresentam. Portanto, continua a ser... Como é que um processo está há 10 anos nos tribunais, um processo... Isso aliás, eu na Ordem dos Advogados, uma das disciplinas que leciono é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, onde Portugal tem sido condenado bastas vezes em indenizações não negligenciáveis, justamente por atraso na justiça, porque não é crível que um processo se arraste durante anos a fio, que uma pessoa, muitas vezes até num processo penal, possa ser inocentada, mas que já está condenada inelutavelmente pela opinião pública. Portanto, esse tipo de situações de condenação penal ou de processos penais, situações laborais, situações onde pessoas mais frágeis, como as crianças, são partes. Todos esses processos deviam ser tramitados com enorme rapidez em nome justamente dessas pessoas para as quais, pelo menos é esta a minha concepção, a justiça tem como destinatários. A justiça, em termos teóricos, deve ser para todos e deve ser de forma igual. Mas não é. Considera que há uma justiça para pobres e outra para ricos? Subscreve este argumento? Subscrevo totalmente. Cada vez mais absurdo. Subscrevo totalmente. Porque, ouça, imagine que tinha uma acusação grave que impendia sobre si de corrupção, imagine que não tinha meios para custear um advogado. Obviamente que a Constituição da República, para começar, lhe faculta a possibilidade de ter um advogado oficioso. Mas convenhamos que um advogado oficioso não tem exatamente o mesmo peso nem a mesma qualidade de trabalho que terá um escritório de advogados. Qual é o problema? Porquê que o advogado oficioso não defende da mesma forma? Porque, pura e simplesmente, é mal pago, presumo eu, mas enfim, sem querer pôr em causa a competência de maneira nenhuma dos advogados oficiosos, que tenho a certeza que muitos deles são competentes e esforçados, mas um advogado oficioso não é a mesma coisa que um escritório de advogados, onde tem, se calhar, um batalhão de reputados profissionais a defender uma mesma causa. Portanto, logo aí há logo são armas desiguais. São armas desiguais. Aquilo que uma pessoa não pode pagar, que é um advogado, e portanto é-lhe designado um advogado oficioso, não se pode querer que um advogado oficioso tenha e possa lutar com as mesmas armas que um grande escritório de advogados que apoia a outra parte. Que a doutora poderia apresentar? Como é que poderíamos colmatar esta falha do sistema que torna desigual a justiça para uns e para outros? Eu considero que era haver uma obrigação social de todos os advogados e sobretudo dos grandes escritórios de advogados de também poderem defender pro bono, gratuitamente, determinadas situações. Esta questão dos advogados oficiosos e de haver inclusive colegas meus que só vivem das oficiosas, digamos assim, não me parece uma boa ideia, porque no fundo é quase a funcionalização da justiça. O direito a uma justiça gratuita para quem não tem meios para pagar, parece-me que deveria ser um dever de todos nós advogados e devia ser obrigatório que advogados grandes, médios, pequenos, sociedades pequenas, grandes ou nem por isso, que tivessem uns X processos e que pudessem ajudar obrigatoriamente as pessoas mais desmunidas. Um dos mega processos que também tem afetado a credibilidade do sistema de justiça é exatamente o processo do BPN, que os danos deste banco, da má gestão deste banco, da gestão criminosa deste banco estão à vista, portanto há mão criminosa. É um caso de polícia, de facto. E como é que não existem repercussões criminais efetivas para ninguém? Para já isso tem a ver com a prova que foi carreada, tem a ver com as investigações, portanto há aqui uma cadeia de intervenientes que, enfim, eu pessoalmente não conheço todos os contornos, nem pouco mais ou menos, deste processo, mas com certeza nesta cadeia, desde a investigação até a acusação, passando pelo julgamento,
provavelmente muita coisa falhou. E falharam prazos, e falharam provas, e falhou a pontos de facto as pessoas dizerem como é que é possível que tudo isto, utilizando uma expressão comum, morra na praia. Há corrupção na justiça? Não me parece, francamente, eu nunca tive ecos de corrupção na justiça. Acredito que possa existir, como existe em todos os setores da vida, mas acho que genericamente os operadores de justiça são pessoas sérias, pessoas esforçadas. Os juízes, seguramente, os advogados, os meus colegas, nunca detetei, posso detectar questões de deontologia, de menos bom trato, de menos boa educação, sobretudo nesta classe mais jovem que se quer impor, mas corrupção propriamente dita não me parece. Acho que, apesar de tudo, a justiça é capaz de ser um dos setores, poucos, da sociedade onde as pessoas ainda se movem por ideais. Uma das situações que tem tido alguma mediatização ultimamente é exatamente a situação da má supervisão do Banco de Portugal, na altura da liderança de Vítor Constâncio. Qual é que é a sua opinião sobre a supervisão ou a possível hipótese de negligência por parte do Banco de Portugal, e, neste caso, o Dr. Vítor Constâncio? Eu acho que há uma forte probabilidade de ter havido negligência de alguém que foi governador do Banco de Portugal e depois foi promovido a vice-governador do Banco Central Europeu. Não acredito que Durão Barroso tivesse, ainda como Presidente da Comissão Europeia, ousado dizer algo que fosse uma inverdade, e considero que é preciso ter muito cuidado com os supervisores para não serem capturados pelos supervisionados, digamos assim. E daí que eu seja o mais possível a favor da União Bancária Europeia. Porquê? Porque já não são os interesses dos bancos centrais, que muitas vezes têm relações quase promíscuas com os seus regulados, mas que seja uma entidade como o Banco Central Europeu mais distante dos interesses domésticos que possa fazer esse tipo de supervisão. Estou convencida que casos como o BPN, se houvesse uma união bancária forte e credível, não teriam existido. Agora, fazendo um exercício hipotético, se fosse nomeada Ministra da Justiça, que reforma é que tomaria já para amanhã, que reforma é que levaria a cabo para melhorar a justiça em Portugal? Eu vou-lhe dizer que não se consegue fazer uma reforma para amanhã. Exato. As reformas às vezes levam longos anos e eu percebo que os cidadãos, o cidadão comum fica impaciente porque nunca mais vê resultados. Mas como lhe disse, eu sou absolutamente adepta do processo anglo-saxónico. Eu sei que não é a nossa mentalidade, mas provavelmente retirava-lhe a maior parte da fase escrita, tornava oral e, sobretudo, insistia muito na prova. Porque, no fundo, se quiser, o nosso sistema é destinado a aplicar o direito, enquanto que o sistema anglo-saxónico se destina a fazer justiça, o que é algo de completamente diferente. Portanto, agilizar no sentido de retirar muita carga processual escrita, porque há de reparar que os processos, estes megaprocessos, têm toneladas de papel. Portanto, oralizar mais o processo, agilizá-lo mais e, portanto, aí com certeza a celeridade seria muito maior. A doutora Isabel Meireles é também uma figura incontornável do Concelho de Oeiras, foi candidata à Câmara e é conhecida pelos oeirenses. Os oeirenses sabem que a doutora Isabel Meireles tem sempre um percurso profissional, autónomo e independente da política. O que é que nos pode contar da sua vida atualmente? Já passaram alguns anos da sua candidatura à Câmara. Nos pode partilhar um pouco da sua vida? Olha, a minha vida neste momento é perfeita. Eu acho que muito pouca gente que tem uma vida profissional estável e conseguida se atreve a ir para a política, porque obviamente só vai estragar aquilo que foi construído. E daí que se explica muitas vezes porque é que a política tem pessoas, enfim, com menos elevação, que no fundo estão na política para se aproveitar dela e não para servir o país.
Eu neste momento sou advogada, tenho a universidade, dou aulas na Ordem dos Advogados, continuo a fazer os meus comentários políticos sobre o país, a Europa e o mundo, concretamente de forma residente e regular no Económico TV. E, portanto, tenho uma vida que eu considero fantástica. Não me arrependo de ter tido uma experiência política em Oeiras, porque isso... Sente que contribuiu também para a elevação da política e para o melhoramento também da política em Oeiras? Gostaria de pensar assim, mas não tenho muita certeza disso. Tentei, não sei se consegui deixar algumas sementes. O que é certo é que deixei seguramente alguns amigos, entre os quais o Afonso se encontra, porque de forma absolutamente desinteressada e empenhada me ajudaram a fazer um percurso que não foi nada fácil, num caminho completamente minado, mas que, apesar de tudo, conseguimos, enfim, tentar que as pessoas percebessem que há quem esteja na política de forma desinteressada. É difícil para alguém da sociedade civil entrar nestas máquinas trituradoras, como os partidos. É uma questão que se põe muito, a descredibilização da classe política e a situação das máquinas políticas, dos vícios das máquinas políticas e a forma como elas funcionam. Sentiu isso? Claro que sim. Obviamente que ou somos a voz do dono, qualquer que ele seja, ou então somos pura e simplesmente ostracizados. O pensamento individual fora e contestatário ou contestado da linha política genericamente não é aceito. As pessoas não gostam de ser contrariadas e, portanto, obviamente que são feitas em puré se atrevem de algum modo a contrariar instruções rígidas, mesmo que essas instruções sejam menos éticas. Portanto, é preciso não ter, diria, espinha dorsal, é preciso não ter coluna vertebral e, sobretudo, é preciso ser capaz de engolir desaforo, como se costuma dizer, ter uma grande capacidade de encaixe que eu, pessoalmente, considero que não tenho. A doutora Isabel Meireles é também uma figura atenta da realidade política do Conselho, apesar de ter a sua vida autónoma e independente ao nível profissional. Como é que avalia os resultados eleitorais das últimas eleições autárquicas? Enfim, considero que Moita Flores não foi exatamente o bom candidato, ao contrário daquilo que inicialmente se pensou. A população do Oeiras é extraordinariamente esclarecida, como nós sabemos, um dos concelhos com a maior literacia do país, não mesmo com a maior literacia do país. Bom, e percebeu perfeitamente que Moita Flores era uma pessoa que abandonou a Câmara antes do fim do mandato, a Câmara de Santarém, no caso, que obviamente fez um mau trabalho em Santarém. A Câmara não ficou exatamente num estado... Considera que foi uma má escolha do partido ter indicado Moita Flores? Eu acho que foi uma má escolha, sempre baseado enfim, na força mediática. Sempre foi uma preocupação para escolher candidatos naquele concelho que fossem conhecidos. E isso não é exatamente a melhor situação, porque veja-se o Paulo Vistas, que no fundo para a maioria da população era um ilustre desconhecido, conseguiu ganhar muito mais facilmente aquela Câmara do que alguém que aparecia regularmente na televisão. Considera que Paulo Vistas nunca teria ganho a Câmara se não tivesse o nome de Isaltino Moraes? É evidente. Quem ganhou não foi Paulo Vistas, quem ganhou foi Isaltino Moraes, que de resto é um fenómeno, um case study para quem está nestas andanças da vida autárquica. O único pecado que Isaltino Moraes, o único, enfim, não cometeu muitos pecados, mas onde ele pura e simplesmente errou profundamente, e foi aí que ele caiu, foi quando a sua vaidade provavelmente o quis fazer ascender a ministro das cidades, teve visibilidade, expôs-se de tal maneira que
inevitavelmente acabou por enfim, ser vítima de todo esse processo, porque obviamente sabemos que há outros presidentes, se calhar, que cometeram erros muito maiores e que nunca foram descobertos e muito menos julgados. Não poderia deixar de tentar percepcionar a sua opinião sobre o caso Isaltino Moraes, o caso jurídico, o caso da justiça, já não político, mas da justiça. Na última entrevista que o Eras Digital fez, foi exatamente a Rui Rangel, ao juiz Rui Rangel, que disse que na jurisprudência portuguesa não havia nenhum caso como o caso Isaltino Moraes. Qual é a sua apreciação enquanto advogada sobre este complexo processo que tão mediático tem sido? Justamente por ter sido tão mediatizado é que provavelmente ele teve o desfecho que teve. Enfim, a pena de 7 anos de prisão efetiva, como sabe, foi reduzida nos sucessivos recursos, até chegar a 2 anos. E se não fosse a excessiva mediatização, provavelmente o processo tinha sido, enfim, ele não teria sido condenado. Eu acho que, no fundo, os juízes, quer da primeira instância, quer da Relação e do Supremo, quiseram fazer deste caso um caso exemplar. Porque provavelmente, se ele, repito, não tivesse vindo para a praça pública, o desfecho seria outro, porque de facto tivemos aqui um batalhão de advogados a pugnar por todos os meios e por todas as formas para que não tivesse um desfecho condenatório. Estamos perante uma situação de bode expiatório. Isaltino Moraes foi, de certa forma, um bode expiatório também do sistema? Eu não diria que foi bode expiatório, mas foi seguramente um exemplo a dar que, enfim, o sistema jurídico quis dar um aviso à navegação para outros que se atrevessem a ter comportamento semelhante, do estilo, que não ficariam impunes. Acho que foi mais por aí, foi um caso exemplar que se quis dar, enfim, de um autarca que já foi considerado o autarca modelo, pelo menos enquanto esteve com o PSD. A partir daí desviou-se provavelmente das suas raízes, das suas origens. Esta situação tem dado muita polémica em Oeiras sobre a não atribuição da prisão domiciliária ao autarca, que é uma situação que é anómala. Não sei se quereria pronunciar. Eu continuo a dizer, se ele fosse um cidadão comum, se não fosse uma pessoa tão mediática e mediatizada, provavelmente ele estaria em prisão domiciliária, ainda com pulseira eletrónica. Não conheço exatamente os contornos do não deferimento desse pedido. De qualquer modo, também me parece incorreto que a Justiça, porque é a Justiça, trate casos semelhantes de forma diferente. Doutora Isabel Meireles, foi um prazer entrevistá-la. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito gosto. O prazer foi meu.